Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Conversa com Ciência, um projeto com a SBPC e a Fundação Astef. Eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Hoje nós teremos a presença da professora Diana Azevedo, minha amiga de longas datas, né, desde a época do Grupo de Jovens do São Vicente, aqui em Fortaleza. Depois fomos contemporâneos na Universidade Federal, eu fazendo engenharia civil, ela fazendo engenharia química. E depois nos encontramos mais uma vez na universidade, estamos lá há um bom tempo. É uma pessoa ímpar, pesquisadora de mão cheia, pesquisadora 1A do CNPq, e tem muito a contribuir, já vem contribuindo muito aqui com a nossa ciência. E aí eu faço a pergunta logo para ela: Diana, o que é uma adsorção? Todo mundo fala, e o que é, para que serve, como é que funciona? Né? Então, olá, Barros Neto, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer um pouco do que a gente faz para o dia a dia das pessoas. Saúdo também todos os que nos assistem. Bem, me perguntam isso dentro de casa o tempo inteiro, né? O grupo de pesquisa ao qual eu faço parte se chama Grupo de Pesquisa em Separações por Adsorção. E mais, é adsorção com D, do meu nome, Diana. Né? E o que vem a ser a adsorção, já que a gente conhece mais a palavra absorção com B de bola? Então, para falar de adsorção, acho que é mais fácil a gente falar de quem faz a adsorção, de quem não, de que meios, de que objetos praticam ou realizam a adsorção, que são os materiais que a gente chama de adsorventes. O que eu quero dizer com materiais adsorventes? O material clássico que quase todo mundo conhece é o carvão ativado. Muita gente até ingere carvão ativado quando tem problemas de estômago. Muitas vezes eles estão naqueles filtros que a gente instala diretamente na torneira, né, para obter, quem não quer ter filtro de barro, coloca lá, né, e tem a água purificada, digamos assim. E nós, mulheres, também, quando compramos uma bolsa, está lá dentro da bolsa um saquinho, normalmente, né, que se você abre o saquinho tem umas bolinhas, aquilo é sílica gel, que é um outro exemplo de adsorvente. Então, os adsorventes são materiais que, em geral, são muito porosos. Quando eu falo em porosos, eu estou falando que cada grama daquele material pode ter de centenas até milhares de metros quadrados. Eu até peguei aqui a folha, esse exemplo dessa folhinha, né, que eu estava anotando coisas, ela tem 20 centímetros por 15 centímetros, isso daria 0,6 metros quadrados, mais ou menos, né? E se você fizer uma bolinha dela, então essa bolinha, digamos, seria um adsorvente com 0,6 metros quadrados por grama. Eu acho que essa bolinha aqui pesa até mais do que um grama. Né? Não serve para nada como adsorvente para aplicações práticas. Por quê? Porque é exatamente o fato de ter centenas, milhares de metros quadrados por grama que faz com que os poros, né, os espaços que se formam lá dentro, tenham dimensões nanométricas. E é isso que cria um campo que retém certas moléculas e deixa passar outras. Né? Então, o filtro lá da nossa casa, ele vai reter o cloro que vem em excesso lá da estação de tratamento de água e deixar passar água pura. A sílica, né, o saquinho lá na nossa bolsa, ele vai reter a umidade, não deixar que a bolsa mofe, mas deixa o ar de fora. E o que seria essa nanométrico, né, que você falou aí, no espaço nanométrico? A palavra nano hoje em dia está na boca de todo mundo, né? Verdade. E é bom lembrar que o prefixo nano significa 10 a menos 9. Então, nanômetro, 10 a menos 9 metros. É uma coisa muito pequena. E da dimensão da maior parte das moléculas que constituem o que nos cerca. Aí eu estou falando de oxigênio, nitrogênio, água e até moléculas maiores, né, quando a gente fala em fármacos também. Então, o que eu descrevi, né, com o exemplo do carvão ativado, que na verdade, tecnicamente, é carbono ativado, e da sílica, são exemplos simples, mas que eu posso utilizar esses materiais, dependendo da maneira como eu abra essa porosidade e dependendo das espécies químicas que estão ali, na superfície, eu posso abrir a perspectiva de fazer separações e purificações que são de muito interesse para a nossa sociedade. Diane, agora fazendo uma pergunta, né? Existe aí na crendice popular, né, de você, por exemplo, a geladeira lá tá com odor, eu boto lá café, borra de café, boto carvão mesmo, né? Isso aí ele está fazendo a adsorção na sua geladeira? Exatamente. É? Então, os odores da geladeira são uma substância química, né? Uma substância química de algo que apodreceu ou algo que naturalmente tem um cheiro mais forte.
né? E aí, quando a gente coloca ali a borra de café a gente ia jogar no lixo. E ela tem uma partícula muito fininha, ou seja, ela tem uma, entre aspas, alta área superficial. E aí, também, como ela é basicamente carbono, ela não chega a ser o carbono ativado, mas ela, em sua constituição, é carbono. Ela vai ter afinidade, ela vai gostar de tudo que é orgânico que está no ar da geladeira. E o que é que está orgânico no ar da geladeira? São os cheiros. Então, de fato, ou a borra de café, ou o carvão ativado. Lá em casa, às vezes, a gente usa até cebola também, né? Corta ali a cebola e deixa lá dentro para tirar algum odor, mas o fenômeno é o mesmo. Os odores são moléculas orgânicas em pequena quantidade, mas mesmo assim o nosso nariz sente, né? Eles vão se depositar sobre a superfície dessas coisas que a gente falou. Então, assim, podíamos pensar que um material adsorvente, né, seria uma borra de café bem fininha, que você nem conseguia ver. Exatamente, exatamente. Seria uma borra de café coloidal, assim, muito, 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 muito pequena. Qual é a dificuldade disso? Se você vai usar isso para fazer uma separação de toneladas de um componente que você precisa, vamos falar agora de uma coisa que nos afeta muito hoje em dia. Afetou muito Manaus, falta de oxigênio, né? O oxigênio está presente no ar. Por que a gente não pode purificar o ar e separar esse oxigênio? Isso pode ser feito por criogenia, ou seja, baixando tanto a temperatura que um desses dois componentes, o oxigênio ou o nitrogênio, vai virar líquido primeiro, mas isso pode ser feito por adsorção também. Então, eu posso ter um material que prefira o oxigênio, ou prefira o nitrogênio, no caso, e deixa o oxigênio passar mais puro. Mas qual era a nossa conversa da tua pergunta? Vamos usar a borra de café para fazer isso? Ela bem fininha? Imagina eu pegar a borra de café bem fininha e colocar numa coluna que tem 1 metro de comprimento, e eu estou falando de uma unidade pequena, por meio metro de diâmetro, um cilindro. Eu não vou ter bomba que consiga fazer passar, eu vou ter altas perdas de carga, altas pressões. Então, o que é que acontece? Esse adsorvente, que seria muito bom, borra de café bem fininha, eu tenho que aglomerá-lo em forma de partículas aí de tamanho milimétrico, né, para que nos processos industriais eu não tenha problema de entupimento, não tenha problema de queda de pressão muito alta, que eu gastaria muita energia para fazer passar os fluxos que eu quero. Tá. E outra coisa, assim, para a gente finalizar, qual é a diferença, né? Todo mundo fala de absorção, a gente fala, né? E a absorção, a gente tem noção. E de adsorção, tem alguma diferença? Né? Tem uma diferença. Na prática, não digo que dá na mesma, porque são duas tecnologias que permitem você fazer separações e purificações. Mas a absorção com B é um fenômeno de solubilização. Então, por exemplo, quando você abre o refrigerante ou o champanhe, você vê aquelas bolinhas, né? É porque o gás, normalmente CO2, estava ali absorvido naquele líquido da sua bebida. Mas a adsorção não, a adsorção já é um fenômeno de superfície. Por isso que eu estou falando sempre de sólido. Não é necessário que seja sólido, mas em geral a adsorção, melhor dizendo, é sempre um fenômeno entre um sólido e um fluido, seja ele um gás ou um líquido. E pode ser também entre dois líquidos immiscíveis, mas tem sempre que ter uma interface, não tem uma solubilização. Eles não se misturam, né? Exatamente, isso é do ponto de vista técnico. Então, voltando ao CO2, se eu tenho uma corrente rica em CO2 que eu quero remover um pouco desse CO2, ou eu posso borbulhar em água, e aí o CO2 é absorvido com B na água, ou eu posso passar numa coluna de adsorvente sólido que vai reter CO2. Aí a adsorção dá na mesma, por quê? Porque, do ponto de vista do processo, eu estou removendo CO2 de uma corrente, mas o fenômeno envolvido é diferente. Ok, Diana, bastante esclarecedor, né? Gostei bastante, muito obrigado, acho que foi excelente a explicação aí, acho que o pessoal agora vai ter um pouquinho mais, né? Aprendeu mais uma palavra aí, que é a dissorção. Eu sofri no começo também, que eu acompanhei esse grupo, sempre fiquei nessa dúvida, depois eu fui aprender. Né? É a D ou é a B? Ok, Diana, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Okay? Obrigada, Barros, grande abraço.
E agora convido a vocês, né, a visitar nosso canal, Conversa com Ciência, está lá no YouTube, se inscreva, né, divulgue, né, vamos dar mais valor à nossa ciência, à ciência brasileira, a ciência que faz, que muda as nossas vidas. Muito obrigado e um grande abraço.